E nós vamos falar sobre a China. Nós vamos falar sobre a China com quem entende da China, com quem viveu na China, com a Sônia Bride. Está saindo uma nova edição do livro da Sônia Bride, o Lauai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China. É o livro que sai pela editora Matrix. Sônia Bride, muito boa noite para você. Oi, boa noite, Tânia. Tudo bem? Ni hao. Ni hao. Aliás, eu acertei a pronúncia do Lauai. Acertou muito bem, inclusive porque lá, além de você ter... Você tem o tom, né? É. Então é Lauai. É isso assim mesmo. Ah, é? Tem essa uau? Lauai? Lauai. E Lauai é o quê? Estrangeiro, né? Lauai é estrangeiro, é uma gíria. Como a gente chama aqui alguém de gringo? Uhum. Não é pejorativo, mas também não é assim um tratamento muito formal, educadinho. Sei, é uma gíria, mas assim, você não se ofendia de ser chamada de Lauai na China, né? Não. Não, principalmente porque às vezes assim, você ser estrangeiro na China, você salta aos olhos, né? Porque Sim. tem uma hegemonia étnica incrível, né? Todo mundo tem o mesmo tipo de cabelo, preto, liso, os olhos escuros, puxadinhos, enfim. Sim. E se você é uma mulher de 1,70 m como eu, em média 20 centímetros acima do tamanho das outras mulheres, de olho claro, branca, com o cabelo mais claro, as crianças olham e gritam, Lauai, Lauai! Deve ser uma atração turística você. Né? A gente saía na rua e tirava, as pessoas pediam sempre para tirar foto. Ai, que delícia! Pediam muito com o Pedro, que é o meu filho, que tinha entre 3 e 5 quando a gente morou lá. E que era assim, clarinho, de olho azul e tal. Então, as pessoas puxavam ele, agarravam e tal. Tinha uma época que ele nem queria sair na rua, de tão assediado que ele era. Assediadíssimo. Bom, Sônia, que período que vocês ficaram morando na China? A gente morou de janeiro de 2005 a janeiro de 2007. Ah, legal, 2 anos, né? 2 anos. E o livro, e a primeira edição saiu em 2008, conta essa experiência que é muito legal, eu adorei o livro. E agora essa nova edição, você traz o seu olhar de hoje da China, né? Você que esteve recentemente na China, foi outras vezes e mais recentemente voltou lá para fazer aquela série maravilhosa, Jornada da Vida. Obrigada. E aí você encontrou uma China muito diferente, né, Sônia? A China a cada 5 anos que a gente vai, dá a impressão de que se passaram 30. Tá? Quando eu cheguei para morar na China, digamos assim, que era o começo dos anos 2000, e eu tinha o Brasil dos anos 70. Sei, nossa. Hoje eu encontrei muitas partes da China para a par com o Japão. Em tecnologia? Em tecnologia, em desenvolvimento, em educação. Bom, pra você ter uma ideia, a China está fazendo 40 anos das reformas promovidas pelo Mao Tse-tung. Pelo Deng Xiaoping. 40 anos da morte do Mao Tse-tung e as reformas de abertura, né? Econômicas, abertura econômica, que tem aquela frase famosa tem várias frases famosas do Deng Xiaoping sobre as reformas. Uma delas é que enriquecer é glorioso. Uau, muitos chineses estão vivendo a glória, nem todos. Outra é que alguns vão enriquecer primeiro. Muitos enriqueceram e estão bilionários. Outra é de que os benefícios chegarão para todos. Hoje, em 40 anos, a China tirou 700 milhões de pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. Bom. Para você ter uma ideia, hoje, na China, tem 10 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Enquanto no Brasil, com 200 milhões, tem 15 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos 1/8 da população e 50% a mais de pobres.
Tá vendo? A China avançadíssima, inclusive nisso, né? Na Inclusive nisso. distribuição de renda. E lá no epílogo, vamos começar do epílogo, aí depois a gente conta a história da Sônia Bride na China, que é deliciosa. No epílogo você fala do seu choque ao voltar, né, para a China, depois de tantos anos, de passar pelo local onde vocês moraram, a paisagem é outra. E aí você fala da questão do reconhecimento facial, que agora é Aham. muito comum na China e é muito estranho, não é, Isso. Sônia? Não, porque é uma tecnologia, assim, para qualquer tecnologia que envolva algoritmos, você precisa ter acesso a muitos dados. Nos países do Ocidente, mesmo o Brasil, com 200 milhões de pessoas, você tem as leis de privacidade, você tem uma porção de restrições, como nos Estados Unidos também, de disponibilização de informações sobre os cidadãos para empresas de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico. Na China, são 1 bilhão e provavelmente 400 milhões hoje, e todos os dados do governo ficam abertos para as empresas que o governo aprova. Então, você tem empresas que produzem câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e elas têm acesso aos dados de todos os chineses. Quem está no cadastro, as câmeras reconhecem numa fração de segundo. Se eu estou andando na rua, eles estão me monitorando, é isso? Pela minha face? Eles não vão buscar o tempo todo por pessoas normais, né? Sim. Mas, por exemplo, você vai embarcar num avião ou vai embarcar no trem. Você apresenta a sua identidade, você olha numa câmera e a câmera vai fazer o reconhecimento se você e o seu documento são a mesma pessoa. Isso é bom. Então, se você tem um documento falso, você é pego na hora. Isso é a bacana. Outra coisa, se você é procurado, se você tem uma ordem de prisão, você não entra num ônibus, você não entra num trem, num avião, no metrô, sem ser reconhecido. Vai dar o alerta. Então, dá o alerta. Agora, se eles Isso quiserem é muito rastrear... bom no combate ao crime, mas num país com um regime extremamente autoritário, que hoje mantém mais de 1 milhão de pessoas em campo de trabalho forçado na província de Xinjiang, que é no noroeste do país, onde tem maioria muçulmana. É um país com uma repressão muito grande. Qualquer pessoa que pense contra o governo vai ser detectada, vai ser presa e vai ser punida. Tá. Se você fizer alguma movimentação que seja considerada assim meio subversiva, Exato. você vai ser identificado. Ou se você se alguém suspeitar de você, eles têm como monitorar os seus passos, né? É assim, o Big Brother é a China. Ai, que medo. E é a tendência, né, Sônia Bride? A China é a tendência, não é? É a tendência, porque assim, lá eles estão fazendo, porque um país autoritário faz o que quer, não precisa de licença de congresso nem de nada. Então, mas isso é o que todo governo gostaria de fazer, né? Não, mas com controle argumento absoluto sobre seus cidadãos. Com o argumento de controlar o crime, isso passa fácil. Passa. Fácil. Agora, assim, é verdade que a gente deveria ter pelo menos um sistema de identificação dos nossos cidadãos no Brasil um pouco mais eficiente, né? Total. As carteiras de identidade são emitidas pelos estados, não há um banco nacional, você pode tirar carteira de identidade em vários lugares, você pode ter várias identidades no Brasil, e nada funciona, nada funciona. E se você você faz a carteira de identidade, você entra no Banco Nacional, todo mundo suja o dedo ali fazendo o digital, né? Sim. Isso não está digitalizado. É terrível. Isso não está no Banco Nacional. Isso é um absurdo num país que tem a criminalidade que tem, e isso ajuda a explicar o tamanho da impunidade que nós temos no país, onde só 8%, por exemplo, dos assassinatos são esclarecidos. É isso. E no meu caso, eu tive o meu RG roubado, caiu na mão de um estelionatário. Enfim, isso me deu uma dor de cabeça terrível. Não, isso é horrível. Né? Se você tem um sistema de cadastramento que funciona,
né, tudo isso pode ser É. evitado ou combatido de uma forma muito mais eficaz. E a China está muito à frente nesse quesito, né? Tá, Assim como em tá. em Pro bem e tantos pro mal. outros. Para o bem e para o mal. Pois é. Bom, Sônia Bride, vamos falar do livro que tem histórias tão deliciosas no livro da Sônia Bride, o Lauai. Histórias de uma repórter brasileira na China, o livro que sai para a editora Matrix, está saindo numa nova edição, agora com o olhar da Sônia sobre a China, um olhar contemporâneo, né? Esse olhar contemporâneo no final, mas a história que você passou por lá está toda contada. E vocês foram muito corajosos, né? Porque foi você, foi seu marido e foi seu filho de 3 anos. E a babá Isso. do Piauí. Isso. Né? A família. Como eu digo, a Fafá saiu do Piauí para a terra do Puyi, que foi o último imperador da China. quase lá, né? E foi muito ousado, né? Aquela coisa de repórter mesmo. Você e seu marido, né? Ambos têm essa verve da reportagem, né? Como é que se deu a decisão, assim? Foi uma coisa simples ou vocês ficaram discutindo muito para falar, não, vamos em família? Não, é o seguinte, a gente antes de ir para a China, quer dizer, a gente estava trabalhando em Nova York, os dois como correspondentes lá da Globo. Aí nós voltamos para o Brasil, lá a gente acompanhava muito na imprensa local, nos jornais, a cobertura do que estava acontecendo na China. E a gente estava morrendo de vontade de ir para a China e cobrir, trabalhar, mostrar o que estava acontecendo lá. Com a profunda convicção, com base naquilo que a gente viu, de que o desenvolvimento da China mudaria o equilíbrio de poder geopolítico, mudaria a maneira como a gente se relaciona com o trabalho, o meio de produção e de venda e comercialização aqui no Brasil, como realmente acabou influenciando assim profundamente. Sim. Então a gente queria estar lá e ver isso acontecendo. Registrar isso, né? Porque a China dava sinais. Primeiro a gente propôs algumas séries para os telejornais, para a gente ir passar uma temporada e voltar. Depois acabou indo fazer um Globo Repórter. E quando eu voltei daquele Globo Repórter com o Paulo, e a gente conversou com o Schroeder, que era então o nosso diretor de jornalismo, e disse para ele as coisas que a gente viu, eu vi que o olho dele brilhou, assim, porque jornalista é jornalista, né? Jornalista adora ver coisa acontecendo. Sim. Passaram-se uns 2 meses e ele convidou a gente para ir para lá como correspondentes. Eu tive que disfarçar o meu entusiasmo, porque com o chefe você não pode mostrar assim quando você está morrendo de vontade de ir para um lugar. Não, né? Tem que mostrar uma certa contrariedade, sempre. E além do mais, o Paulo estava numa viagem pela África com o Tunico Ferreira naquela época. E aí o Paulo Zero, que é tem que falar com o Paulo, tá? O Paulo que é o cinegrafista que trabalha comigo e que é o meu marido, né? Também, que delícia, né? Já junta as duas coisas. E aí a gente foi muito empolgado. A gente estava assim, sabendo que o desenvolvimento da China ia impactar o planeta inteiro, como tem impactado mesmo. E aí vocês encontraram uma China se desenvolvendo, mas não como é hoje, né? Tanto que você ficou chocada quando voltou lá. Mas já havia um consumismo, né? Já havia um consumismo, já havia um anseio das pessoas, né? De fazer parte desse mundo novo do capitalismo. Porque a outra frase bonita do Deng Xiaoping é o seguinte: quando perguntaram para ele assim, mas fazendo essas reformas, isso é socialismo, comunismo ou é capitalismo? Ele disse, não importa a cor do gato. Se ele pegar o rato, é um bom gato. Ou seja, eles fizeram um híbrido pragmatérrimo, né? Aí a China tem essa característica, né? Seus dirigentes são, em geral, engenheiros pragmáticos, sabem fazer planejamento, seguir o planejamento, fazer ajustes e estabelecem metas e vão atrás delas. Sim. Agora, Sônia, como é que é esse capitalismo à moda chinesa? É o Estado que concentra toda a atividade econômica, mesmo que seja feito pela iniciativa privada, o Estado tem o controle? O Estado tem um
controle e uma vigilância, digamos assim. Uhum. No começo, você precisava ser sócio do Estado chinês para investir. Depois, mesmo as empresas estrangeiras tinham que ter gente do Partido Comunista dentro da empresa, acompanhando o que estava acontecendo. E ainda hoje, nada acontece na China sem a anuência do Estado, sem que o Estado dê permissão, vigie, tire dirigente, bote dirigente. Recentemente, o fundador da maior empresa chinesa, Alibaba, o Jack Ma, se aposentou. Ele estava se aposentou com 40 e poucos anos, né? Ele, bilionário, ele estava ficando poderoso demais. Portanto, ele não podia continuar sendo à frente da empresa, né? A empresa dele é a Alibaba, que lá na China comercializa com o nome Taobao. Ela comercializa mais do que a Amazon. Comercializa em todos os países juntos onde a Amazon atua. Ela comercializa só na China? Na China, ela comercializa como Taobao, que é de produtor para consumidor. Faz essa intermediação de compra e-commerce, né? Internacionalmente, ela tem de empresa para empresa. Então, se eu preciso de parafuso para fazer um produto aqui no Brasil, eu entro na Alibaba, vou lá e compro parafuso de um fornecedor chinês. Sim. Ao mesmo tempo, tem o AliExpress, sei lá, que faz entrega no mundo inteiro. Sim. Inclusive no Brasil. Então, é tudo ligado a essa empresa de e-commerce e que está desenvolvendo muitas coisas, tanto na área de reconhecimento facial, de comércio do futuro, do tipo, você tem software que você prova maquiagem sem precisar botar maquiagem no rosto. Uau. Você tem loja onde eu fui numa loja experimental deles, onde você entra na loja, tem o reconhecimento facial na entrada e você passa o seu celular com um código de barras, com um código QR. Aí você pega o que você quer na loja, você sai e só com o reconhecimento facial eles sabem os produtos que você pegou e pronto. E aí já debita. Já debita. Não tem esse negócio mais de cartão, né? Eu vi no seu... Então você imagine, em 13 anos eles passaram de uma economia que mal tinha conta bancária, onde para você ser atendido num banco, você tinha que brigar com uma multidão que não fazia fila, que saía no tapa para chegar no guichê, onde você não tinha cartão de crédito, não tinha cheque. Para comprar meu carro, eu tive que levar uma mala de dinheiro para a agência de automóveis. Uau! Para uma situação em que ninguém mais usa dinheiro, passou direto, celular, código QR e pronto. E já está tudo pago. Não precisa nem pagar aluguel da maquininha. Que salto, né? Como existe no Brasil, né? Sim. Que todo comerciante paga um dinheirão de aluguel da maquininha, de um percentual para as empresas de cartões, um percentual alto no Brasil, né? Lá é um percentual baixíssimo, o volume é imenso. E você faz direto no celular. A China deu um salto imenso e talvez em termos de tecnologia e desses avanços seja a primeira do mundo, será? Não no PIB ainda, No uso provavelmente. Né? O Japão, eu me lembro que ali no começo dos anos 2000, morando na China, eu viajava muito ao Japão, ia pelo menos uma vez por mês. E a gente já podia fazer, ninguém no mundo estava usando ainda, mas a gente já fazia check-in eletrônico, passava com o código QR para fazer check-in, essas coisas todas. Já se pagava com o celular nas lojinhas e tudo mais. Mas a China, ela pulou todas as etapas e foi direto lá para o final. É a mesma coisa que fez com o trem, né? Pois é. Passou de você enfiar a gente pela janela do trem, trens tão lotados que no Ano Novo chinês, quando as pessoas vão para casa,
os trens iam tão lotados que você não conseguia se mexer para chegar ao banheiro, as pessoas usavam fralda geriátrica Meu para Deus. viajar. Meu Hoje Deus. tem 25 mil quilômetros de linha de trem-bala. Que incrível. E isso mudou tudo. Pois é. Bom, Sônia Bride aqui com a gente. Está saindo uma nova edição do livro Lauai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China. O livro sai pela editora Matrix e conta a experiência da Sônia Bride morando lá na China. Ela que ficou lá com a família, com o marido, que é o Paulo Zero, que é repórter cinematográfico. Com o filho de 3 anos, ficou lá dos 3 aos 5. E a babá, piauiense, que acompanhou a família de 2005 a 2007 morando na China. E aí o livro é uma delícia, tem vários aspectos. A Isaura Ferreira, nossa ouvinte aqui, Sônia Bride, pergunta aqui o que pode ser classificado como mais difícil para um brasileiro viver na China, dos costumes e tal, né? O que é mais esquisito para você? Eu acho que o mais difícil, Isaura, é que você, adulto, se sente analfabeto. Uhum. Você olha para um texto escrito em chinês, você não consegue ler. Nas cidades grandes, você ainda tem a tradução para o nosso... Não a tradução, mas a fonética, né? Com o nosso alfabeto. Mas você saiu das grandes cidades e não tem nada disso. Então, é uma sensação de você estar perdido, de você não ter domínio, não ter autonomia para circular e tudo mais. Sim. Quando vocês... Acho que isso, e essa língua assim tão difícil, tão dura de aprender, né? Sim. Mesmo para os chineses aprender, você ser letrado em chinês é muito difícil. Mesmo para os chineses. Uhum. É um idioma difícil. E eu acho que, então, esse esforço brutal que eles fazem para dominar o idioma, para você ser considerado alfabetizado, você tem que conhecer de cor 5.000 caracteres. Você é um cara letrado, um acadêmico, você conhece 25, 30 mil caracteres. Uau. Porque lá, cada caractere é uma palavra. Sim. Então, você só é alfabetizado quando você conhece as 5.000 palavras mais usadas no dia a dia. Meu Deus! E para vocês, você aprendeu o chinês? Você arranha um chinês? Oi? Eu aprendi a pedir comida, a dizer oi, tudo bem, como é que vai? Meu nome é Sônia, eu sou jornalista do Brasil. Eu quero água gelada, me traga gelo com a Coca-Cola, por favor. Sobrevivência, você. É chinês básico de sobrevivência. Porque também eu estava diante de um dilema. Eu queria muito aprender o idioma. Só que eu ia ficar lá 2 anos e eu tinha que fazer matéria. Sim. E viajar muito fazendo matéria, tanto para o interior da China como pelo resto da Ásia. Então, ou eu me dedico a aprender chinês, ou eu vou reportar com tradutor. Claro. Então, eu fui tentando aprender um pouquinho e reportar o máximo que eu podia nesse tempo que eu sabia que era limitado, né? Claro, era sua prioridade. E aí você conta que de início arrumaram uma mulher, né, tradutora em português. Mas que... Não, foi um horror, porque ela chegou... Eu dizia, bom dia, tudo bem? Aí ela virava o olhinho e repetia, bom dia, tudo bem? E ficava, eu via que estava processando aquela informação, aí ela, 5 minutos depois voltava, tudo bem, é você? Nossa! Aí, não vai dar certo isso. Vamos trocar de tradutora. E aí, para achar alguém que fala inglês é mais fácil? Não, inglês é mais fácil, tem muito mais gente estudando inglês. O inglês é obrigatório nas escolas. E as escolas contratam professores estrangeiros para ensinar inglês. Uma coisa que o Japão nunca fez, por exemplo. O Japão tentou fazer um novo alfabeto para lidar com as palavras estrangeiras e tal. E assim, é extremamente difícil achar um japonês que fale inglês direito. Hoje na China, você tem
dezenas, talvez centenas de milhões que dominam o inglês perfeitamente, porque as escolas começaram a contratar professores australianos, canadenses, americanos, legal. ingleses, Bom. para ensinar inglês para as crianças. Mas aí são os mais jovens, né, Sônia? Mas os mais jovens são as pessoas com menos de 35 anos. Tá bom. Dá para se virar bem, então. Tá né? bom. Tá bom. Seria muito bom se o Brasil estivesse nesse ponto. Pois é, imagina. Bom, a Sônia Bride com a gente. E aí, entre outras questões do livro, que eu achei bem legais também, bem legal essa, que são as questões domésticas. Eles alugaram uma casa toda montada. Só que aí os utensílios de cozinha, né, Sônia, são muito diferentes do Brasil. Não tinha talheres, né? Ai, só que tinha nervoso. palitinho para comer e palitão para cozinhar. Ai, que desespero. Aí eu pensei, bom, vou comprar talheres. Comecei a procurar e não achava em lugar nenhum. Aí, para minha sorte, tinha lá uma rede sueca de móveis e utensílios domésticos que foi o único, que todo estrangeiro ia lá para comprar coisa, que foi onde encontrei prato, como a gente usa, porque eles usam aquele potinho assim, né, para botar o arroz dentro. Sim. Então achei prato, garfo, faca, essas coisas. Que delícia. Enfim, que a gente precisa para comer, né? Básico. Não, porque quando você come na rua comida chinesa, faz sentido comer de palitinho. Agora, se faz um feijão e arroz em casa, tenta comer de palitinho. Não dá. Não dá, gente. Tem a menor chance. E a comida, Sônia Bride? É muito esquisita? Eu adoro. É? Eu adoro a comida chinesa. Mas tem aquelas coisas chinesa, estranhas? como a brasileira, tem umas coisas assim. Por exemplo, você já comeu buchada de bode? Eu nunca comi. Pois é. Mas eu tô ligada. É uma comida diferente, assim, não é uma comida muito popular. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Né? Na China também tem esse tipo de comida regional, que tem gente que adora e tem gente que odeia. Entendi. Né? Eu cresci no interior de Santa Catarina comendo comidas que são, assim, comida raiz de agricultor italiano. Assim, a gente comia uma linguiça, uma espécie de uma linguiça chamada cudiguinho, ou escudiguinho, ou cotequino, que é feita de como é que a gente chama essa cartilagem de pele de porco e tal, você tem que comer cozida. Tem gente que detesta, eu adoro. Tá bom. Para quem não é da região, vai ficar esquisito. Exato, é a mesma coisa. Na China tem isso, tem as coisas regionais que podem não ser boas. Agora, você entra num restaurante chinês, você tem 50, 60 pratos diferentes. As comidas são variadas, são saudáveis, comem muitos vegetais, uma variedade imensa de vegetais. Depois de tudo que eu já vivi na China, de tudo que eu já comi pela China inteira, nessa última viagem, eu comi coisas que eu nunca tinha experimentado antes. Tinha um restaurante, por exemplo, que serviu broto de amendoim. Nossa, é bom demais. Parece broto de feijão? Não. Ele parece um broto de feijão, mas tem um amendoinzinho na ponta. O broto do feijão tem aquele feijãozinho na ponta, né? Ele tem, então, aquela coisa assim, que é crocantinha e molhada do broto, como o broto do feijão, mas ele preserva também o amendoim que foi a semente. Nossa, é delicioso. Que lindo. Então, assim, a comida chinesa, ela é muito saudável. Você tem uma variedade de vegetais, de folhas verdes, é tudo muito bem temperado. Eu acho deliciosa, eu adoro. Que bom. Bom, Sônia... Agora, claro que eu nunca fui comer as coisas mais esquisitas, tipo camarão bêbado dentro da... Eles botam camarão vivo dentro de uma bebida com um teor alcoólico muito grande. O camarão fica ali meio anestesiado. Quando você bota na boca, ele acorda. Eu não consigo pensar em comer isso, mas é uma comida muito apreciada na província de Cantão. Ai, que estranho. Estranho, né? O bicho acorda e você morde, aí ele morre. Ai, que horror. Mas é isso, a gente também tem os nossos hábitos esquisitos, né? Pois é.
Não vamos julgá-los, né, Sônia? Bom, Sônia, eu preciso fazer o Repórter CBN e tem muitas outras coisas que eu preciso perguntar para você. Você pode esperar um pouquinho? Ai, Claro, que lindo. claro, vai ser um prazer. Obrigada. A Sônia Bride aqui com a gente, a jornalista Sônia Bride. Nós estamos falando sobre o livro dela, Lawai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China. O livro sai pela editora Matrix. Está saindo uma nova edição contando a experiência da Sônia Bride na China e também o olhar dela, que foi recentemente para a China fazer a série Jornada da Vida, o olhar dela contemporâneo também sobre a China que ela vivenciou muito de perto, porque viveu lá entre os anos 2005 e 2007. Vamos ao Repórter CBN. Estamos com a Sônia Bride falando sobre o livro dela, Lawai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China. O livro sai pela editora Matrix, contando a experiência da Sônia, que morou na China. E aí vamos falar dos hábitos dos chineses, Sônia Bride, como, por exemplo, cuspir no chão. É um negócio comum? A minha netinha chegou agora aqui. Ah, que lindo. Me contar alguma coisa. Tá, ela bebeu 2 copos de água, tá muito feliz. Que 3 bonito. copos de água, corrigindo. Quantos Tá anos bom. ela tem? 4. Ah, bonitinha. Ela vai fazer xixi na cama. Ela tá muito fofinha. Ela tá com a idade que o Pedrinho tava quando a gente tava na China, né? É verdade. Esse negócio de cuspir no chão cuspir no chão. tem a ver com a medicina chinesa, né? Que eles dizem que tudo que você tem dentro do corpo e que você quer, que tá te fazendo mal, você tem que botar para fora. Lá tem uma poluição desgraçada. Então as pessoas ficam com a garganta seca, geralmente com alguma irritação e tal, acabam escarrando e cuspindo. Mas isso serve também para gases, né? Eles também? soltam gases em público sem o menor problema. No restaurante? Dentro do avião é pior, porque é lugar fechado, né? Jesus. Não pode reprimir. E é assim, é pum, é arroto e tal. Uau! Agora, com esse desenvolvimento, essas coisas mudaram brutalmente. Eu passei 1 mês na China agora e eu não vi ninguém cuspindo no chão. Eu disse, Paulo, eu não estou reconhecendo a China porque não tem a trilha sonora daquela aquela coisa profunda, né, que vem lá de dentro, escarrando, cuspindo. Uau, que coisa, mais um avanço então. Principalmente em 2008, para as Olimpíadas, eles fizeram campanhas no país inteiro dizendo não faça isso, porque os estrangeiros acham isso esquisito, vão se sentir ofendidos e tal. E as pessoas pararam de fazer. Isso vale também para arroto e pum? Vale para arroto e pum. Que bom. Vale para arroto e pum. Estamos avançando. O que tornou as viagens de avião nos voos chineses, né, dentro da China, muito mais agradáveis. Porque, claro, quando você viaja de avião, você sabe o que acontece com os gases, né? A altitude faz os gases expandirem, inclusive os gases que tem dentro de você. Então... E as pessoas se liberavam daquilo sem a menor cerimônia. Que horror. Eu me lembro de uma amiga que estava vindo para o Brasil e tinha inaugurado o voo da companhia chinesa e estava muito mais barato. E ela falou assim, ai, não, eu não vou, é mais barato, mas eu não vou, porque eu vou cheirando fundo aqui até o Brasil, não dá. Ai, que tragédia. Sônia, já que estamos aqui nesse assunto escatológico, e os banheiros na China, que você também fala dos banheiros no seu livro? Pois é, acabou essa diversão de banheiro ruim, viu? Também avançamos nesse quesito? Diversão, como é que é? #ironia, né? Porque os banheiros estão muito civilizados. A gente andou muito de carro nas estradas agora, e onde você para, assim, naquelas paradas de estrada, tem banheiro de cócoras e tem banheiro normal, igual o nosso. Agora, quando eu morava lá, era uma coisa, né? Porque você chega no banheiro, os banheiros públicos não tinham porta, alguns não tinham sequer uma divisória entre um lugarzinho e o outro. Então, todo mundo via todo mundo? Você tem que ir ao banheiro, tem aqueles buraquinhos no chão, um do lado do outro,
Imagina aquele monte de chinesas no banheiro, entro eu, muito maior do que a média da população, toda branquinha, de olho claro, não sei o que, se entra todo mundo agachadinho ali, te olhando, e eu assim, ai meu Deus do céu, vou fazer uma exibição pública da minha brancura. Mas não tem uma divisória, assim, pelo menos... Muitos banheiros sequer mediana, assim, não? Não. Que vergonha! Não, é horrível. E chega um momento, assim, a China, logo depois da Revolução Comunista, diminuiu imensamente a mortalidade infantil fazendo banheiro público. Porque as pessoas não tinham banheiro, não havia saneamento básico, e esses banheiros públicos, eles impediram esse negócio de esgoto a céu aberto e tal. E eles logo fizeram desses banheiros públicos com biodigestor ou com algum sistema que permitia que adubasse as lavouras e tal. Então, as pessoas tiveram que se acostumar com isso. Sim. Então, era isso ou era muita gente morrendo de diarreia, infecção, criança morrendo de desidratação e tal. Sim, mas podia ter pelo menos uma privacidade, né? Mas aí isso tudo melhorou. Privacidade não é um conceito chinês. Não, né? Imagina. Eu me lembro que o nosso motorista, o Li, uma doce figura maravilhosa. Ele entrava em casa, ele abria os armários, ficava vendo assim, isso aqui é novo? Quanto é que você pagou? Ai, meu Deus! Que etiqueta! Incrível! Para ele isso é normal, entendeu? Sônia Bride, o Vando Fabres, nosso ouvinte, pergunta se ainda fumam nas mesas de restaurante. Ele disse que ficou lá 30 dias em 2011. Ainda fumam. Ainda fumam em mesa de restaurante. Felizmente, não em todos os restaurantes. Então, agora você pode escolher um non-smoking. Um restaurante onde as pessoas não fumam. Bom, temos essa opção. Mas os mais divertidos ainda são aqueles onde as pessoas fumam. Os mais barulhentos. Bom, Sônia Bride, vamos falar de outros aspectos curiosíssimos do livro da Sônia Bride, o Lao Wai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China, que são os animais domésticos. Os grilos são domesticados, eu achei isso incrível. Você viu o filme Mulan? Vi. Lembra que a vovó tinha lá um grilo numa jaulinha? O grilo é tido como um bicho da sorte. A pessoa está numa maré ruim e tal. Você sabe quando a pessoa está numa maré ruim? Quando você está do lado dela assim, de repente você escuta aquele cri-cri, cri-cri. Porque tem um grilo dentro da roupa dela, dentro de uma jaulinha, assim, num bolso por dentro e tal. Carrega então, o grilo para dar sorte. O grilo perto do coração é uma coisa de bom augúrio, assim, que te traz sorte, que te ajuda na saúde e tal. É uma superstição. Agora, um dia eu tinha visto a Mulan, né? Sabia que grilo era bicho de estimação. Um dia eu fui pegar o Pedrinho na escolinha e eu ia de bicicleta sempre que eu podia. E aí a gente estava vindo de bicicleta e viu um cara parado na esquina vendendo grilo. Aí eu falei, Pedro, vamos comprar um grilo e tal. Aí a gente parou, comprou o grilo. E aí o cara disse assim, peraí que eu vou te dar comida do grilo. Eu, assim, por gesto, entendi o que era. E aí ele me deu um pacotinho cheio de vermes vivos. E eu quase tive um troço, né? Mas aí chegamos em casa e a gente não tinha coragem de botar o grilo dentro da gaiolinha, que ele fica presinho ali. Então a gente tinha uma varanda do apartamento, que era uma varanda fechada e que tinha uma porta da varanda para a sala. E ali a gente botou plantas, árvorezinhas e tal. E a gente soltou o grilo ali. E a gente soltou os vermes também por ali. O grilo se alimentar. Então, quando a gente via, o grilo estava lá enfiado numa cortina, estava o grilo lá num vaso. Que legal. Que legal. E assim, o grilo viveu muito tempo com a gente. Ficou lá, não fugiu. Não fugiu. Tadinho, também não tinha nem para onde fugir, né?
não tem, né? Não Era tem. inverno, o inverno em Pequim é muito rigoroso, Uau! sabe? Ele cai abaixo de zero em novembro, janeiro, fevereiro, a temperatura média é 7, 8 negativos, e a gente só vai começar a temperatura acima de zero lá pelo dia 15 de março. Uau! É Então, um inverno bem rigoroso. rigoroso. Ô, Sônia, você falou aí do Pedro, né? Do Pedrinho, que foi com É, vocês com que 3 agora anos. já é um pedrão, Que, né? agora já é um adolescente, né? Ou mais Ele até, está com né? 17 anos. Ah, a idade do meu Pedro, o meu também é Pedro. Ah, é? É, Ah! que delícia. E aí, como é que você conta no livro que ele teve dificuldades, eu imagino, né, na É. escola, mas que, no entanto, a China tem muitas opções de lazer para as crianças, né? Como é que foi pro Pedro? E que impressões ele conta hoje para vocês desse período na China? Engraçado, assim, é que ele não lembra quase das dificuldades que ele teve, de que ele brincava muito sozinho, porque não conseguia se comunicar com as outras crianças, principalmente o primeiro ano, né? Até ele começar a falar chinês. Porque no segundo ano, nós continuávamos analfabetos, mas a gente tinha um tradutorzinho dentro de casa, porque ele aprendeu Que rapidíssimo. graça! E, mas ele lembra dos parques maravilhosos da China, dos brinquedos, da comida que ele adorava, adora até hoje. Nós fomos passar uns dias em São Francisco, na Califórnia, no começo do ano. E São Francisco tem uma grande Chinatown, né? Hum. A gente comia comida chinesa no almoço e no jantar, só não comia no café da manhã, porque a gente estava acordando meio tarde, porque era férias, né? Aham, claro. Mas ele adora comida Ah, chinesa. que legal. Ele lembra dos parques, dos laguinhos, das brincadeiras. Ele teve um período muito bom lá. Ai, Ele tem ótimas lembranças. que bom. Bom, Sônia Bride, e um outro aspecto também que você conta no livro, lá o Uai, olha, eu estou fazendo várias perguntas, mas ainda tem muita coisa para quem for ler o Bora. livro. Senão parece que a gente já está revelando tudo, né? Mas tem um aspecto de como é trabalhar como jornalista na China, pelo menos no período que você ficou É, lá de 2005 a 2007, era barra pesada, difícil, né? era barra pesadíssima. Na China tem um ditado que diz que o imperador está lá em cima. Como é que é? Não, o céu está lá em cima e o imperador mora longe. Ou seja, os deuses não estão te protegendo, muito menos o imperador. Quem manda aqui sou eu. Uau. Então, é assim, dos pequenos feudos, o poder absoluto da pequena autoridade. Isso em 2004, 2005, 2006 ainda era muito, muito duro. Era muito difícil fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Eu vou te dizer uma coisa, Hum. o porteiro de um prédio podia impedir a gente de trabalhar. Ah, ele exercia o poderzinho dele ali, se ele O quisesse. poderzinho dele ali. Hum. Porque também, por trás desse pequeno poder, existe um medo grande. Porque, assim, alguém está fazendo alguma coisa na sua frente, você não impediu, você pode ser responsabilizado. Tá. E fazer uma reportagem é Então, alguma coisa de e fazer risco. uma reportagem é sempre um negócio de risco. Você vê os estrangeiros com uma câmera, Uhum. o que será que esses caras estão fazendo? Eu vou lá ver, quero saber se eles têm autoridade, se eles vão fazer ou não. Nossa. E, se eles tiverem permissão e tudo mais, eu vou aproveitar e arrancar um dinheirinho. Porque a cultura da propina na China é um negócio seríssimo. Ah, pior que aqui? Era muito pior que aqui, mas melhorou muito. Esse ano, assim, a coisa que mais me espantou foi que nós passamos um mês gravando e todo dia num lugar diferente, cada dia numa cidade diferente, indo em vários lugares diferentes para gravar, precisando de autorizações oficiais para vários lugares e ninguém pediu dinheiro. Olha, pô, eles O que avançaram para mim nisso foi um negócio também. assim. Então isso melhorou muito, Uhum. muito. A outra coisa que me impressionou muito é que você tem, assim, em postos de comando, gente jovem, abaixo de 40 anos, bem, bem educada, com boa educação no exterior, ou mesmo dentro da China, que fala inglês super bem, fala francês, fala espanhol, Uhum. sabe, assim, a China formou uma elite muito bem preparada. Bom.
A China formou uma elite muito bem preparada. O que eu lamento, assim, dizer isso, mas não é o caso do Brasil. Não. O Brasil, mesmo a elite brasileira, ela não tem a melhor educação, ela não tem o melhor preparo. Não. E ela não tem competição, porque as escolas da China são públicas. Então, todo mundo tem acesso à mesma escola. Puxa vida. E ali, se você tem criança pobre, inteligente, vai competir com os ricos. Aí Então, dá para os falar em ricos vão ter que meritocracia, estudar. né? Aí dá para falar em meritocracia. Apesar de que, claro, em todo lugar você tem privilégios. Mas ali você tem muito dessa meritocracia, em que o aluno pobre compete com o rico dentro da sala de aula. Ah, perfeito, em condições de igualdade. Agora, no Brasil, o que você tem? Você tem escolas públicas de péssima qualidade e você tem escolas privadas onde os alunos, os filhos da classe média alta, dos ricos, não têm competição dos melhores alunos que estão na escola pública e que sequer conseguem desenvolver seu potencial. Sim. Portanto, não tem ninguém na competição, você não joga a régua para cima. Claro, nivela para baixo. Então, assim, as avaliações internacionais é que mostram isso, não sou eu que estou dizendo, né? Você pega o PISA, as melhores escolas do Brasil têm desempenho mediano comparado com o resto do mundo. Agora, se você pega só a província de Xangai, a província de Xangai é muito maior do que o estado de São Paulo, por exemplo, tá? Tem o melhor desempenho do PISA, número 1. Se você pega, hoje você tem 5 províncias chinesas participando do PISA. Elas estão entre as 10 melhores, na média. Então, o Brasil não vai ter condições de competir com a China, nem com ninguém, se a gente não melhorar o nosso nível de educação, que é completamente embaraçoso. Completamente embaraçoso. Hoje, a gente não está na lanterna da Europa, a gente está na lanterna da América Latina. Pois é. E sem perspectiva de melhorar, o que é pior, né? Discutindo as coisas que não são a essência do nosso problema. Exatamente. Né? A essência do nosso problema é que as crianças não conseguem ler, escrever, ou ler e interpretar um texto. Fazer as contas básicas da matemática. E a gente está discutindo outras coisas que não tem nada a ver. Claro, terrível. Bom, Sônia Bride, mais uma pergunta aqui, que eu tenho uma curiosidade em relação à internet, né? Porque quando você ficou lá na China, morando de 2005 a 2007, você relata no livro dificuldade de acesso a sites de notícias e tal. Isso ainda acontece na China? Essa limitação de acesso? Sim. Hoje você, por exemplo, antes de ir para a China, eu instalei no meu celular, no meu computador, VPN, para poder fazer um atalho, né, e acessar as mídias sociais todas, né? Você não acessa nem Twitter, Instagram, WhatsApp. Você não consegue fazer uma pesquisa no Google se você está na China. Você tem que fazer tudo pelos sites chineses. Que limitam, né? Locais. Eles têm seus equivalentes locais, mas que só servem para eles e que são bastante limitados, porque obedecem muito bem à censura chinesa. Entendi. Pra você ter uma ideia do ridículo que é a censura chinesa, o Xi Jinping, ele é assim um cara um pouco mais velho, tal, apesar do cabelo preto, o preto do cabelo é porque todo mundo lá na China pinta o cabelo até se aposentar, os homens, né? Por isso que eles têm o cabelo tudo pretinho. Todo mundo tem aquele cabelo pretinho igual, né? Você não interessa a idade. Os homens pintam o cabelo até a hora de se aposentar. Aí depois larga a mão. Depois larga a mão. Um sinal, por exemplo, quando Jiang Zemin, quando Jiang Zemin estava se retirando da vida pública, o primeiro sinal que as pessoas tiveram
É, foi de que ele apareceu em público sem pintar o cabelo. entendi. Era o sinal. Ah, É muito o curioso. sinal. Mas você ia É. falar alguma coisa da Mas, censura. não, mas eu É, estava falando da, da censura, é. né? Então, o Xi Jinping, ele é um cara assim meio desengonçadinho, tem uma barriguinha. Hum, Sabe aquela barriguinha que fica na parte de baixo da barriga? Não aquela barriga alta perto do sei. peito, É. que é a barriga de cerveja. Mas é uma barriguinha assim, uma barriguinha embaixo, né? E aí as pessoas começaram a fazer meme na China com o ursinho Pooh. Ai, que Te vem a bonitinho. ideia, a cabeça assim, aquela barriguinha do ursinho Pooh? Sei, aquela coisinha Pois caída. é. É. O Ele ursinho não Pooh é gostou. censurado na China hoje. O ursinho Pooh Ninguém é pode usar a censurado. imagem do ursinho Pooh, não pode falar no ursinho Pooh. Que absurdo. É isso. É É isso, assim, é o ridículo. ridículo. É O ridículo. ridículo dessa. Mas assim, É, por um lado também faz sentido, né? Aqui no Brasil há muita agressão. Aqui no Brasil há muita agressão a humoristas, né? sim. Porque o humor, ele expõe o ridículo de determinadas situações, enfim, que nem o melhor jornalismo consegue expor. Sim, sim. O humor tem essa pegada tão rápida, né? Aham. Talvez seja por isso que a gente viu tantos ataques aos É. humoristas aí nesse último processo Exato. eleitoral. O ursinho Pooh vale mais do que muitas reportagens, Exato, não é? exato. Bom, Sônia Bride, uma delícia. Muito obrigada pela entrevista, viu? Adorei. Boa Eu que noite. agradeço pelo convite. Valeu. A Sônia Bride com a gente. O livro dela é uma delícia. Você viaja para a China, acompanha toda a experiência da Sônia Bride, da família dela, morando na China. Eles ficaram na China de 2005 a 2007. A Sônia conta os bastidores das reportagens, ela conta os bastidores cotidianos, né, domésticos, enfim, é uma delícia. Recomendo. É o Lauai, Histórias de uma Repórter Brasileira na China, o livro que sai pela editora Matrix.